Louvado seja Deus, aleluia, santo, santo é o Senhor. Eu quero compartilhar com você hoje um versículo que está aqui no Salmo 144, Salmo violento, Salmo de Davi, Salmo 144, verso 1. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Queridos, Deus quer te levar para lugares altos, mas os lugares altos, os ventos são mais fortes, as responsabilidades aumentam. Por isso, se você deseja mais de Deus, quer buscar mais o Senhor, aumente o nível, passe a orar mais, passe a jejuar mais, meditar nas Escrituras, aumente o nível da renúncia. Comece a ter um nível maior de tempo com Deus, porque em lugares altos, ventos são mais fortes. Viver na boa vontade de Deus, Deus te permite errar. Mas se você quer crescer, e você precisa crescer, isso vai te custar. Na boa vontade de Deus, Moisés feriu a rocha, Deus permitiu ele errar. Mas na perfeita vontade de Deus, Moisés falava com Deus face a face. Aí Deus não permite mais errar. Deus disse para Moisés, pega o seu cajado e bate na rocha que vai sair água. Moisés foi, bateu na rocha, saiu água, eles tomaram e se alegraram. Mas na segunda vez, Deus disse para Moisés, fala com a rocha que ela vai sair água. Moisés falou com a rocha, mas a rocha não saiu água. Então ele pegou o cajado e bateu na rocha. Então saiu água. Isso nos mostra que Moisés chegou para Deus e disse, Senhor, eu bati na rocha e saiu água. Mas Deus disse, Moisés, você não me representou bem diante do povo. Por que Deus disse para ele? Porque Moisés, na primeira vez, ele bateu na rocha e funcionou. Aí, na segunda vez, Deus mandou ele falar, ele fala, mas não funciona. Ele bate na rocha e funciona. Às vezes, tem coisas que Deus quer parar. Tem movimentações que funcionou, que Deus quer parar elas. Elas funcionaram por um tempo, fluiu por um tempo, e nós devemos entender como Deus quer se mover hoje nesses dias. Qual é a vontade de Deus para esse tempo? Deus se move por ciclos e por estações. A cada tempo, a cada ciclo, Deus se move de forma diferente. E nós precisamos entender a forma, o meio de Deus se mover e como Deus se move. Então quando Deus disse para Moisés, pode bater na rocha, Deus queria sinalizar algo, Deus queria mostrar algo. Mas quando Deus disse para ele, fala com a rocha, Moisés, Deus já queria manifestar outra coisa. Quando Deus disse para ele, Moisés, bate na rocha, Deus estava mostrando para Moisés algo, sinalizando algo, que Jesus, estava falando sobre Jesus, que ele ia padecer, ele ia sofrer, a rocha ia ser ferida, para que saísse água, para que a gente pudesse ser perdoado, para que a gente pudesse ser salvo. Jesus foi ferido, então Deus estava sinalizando algo. Só que quando Deus manda pela segunda vez Moisés falar com a rocha, Deus já estava manifestando outra coisa. Deus queria mostrar Jesus já como um leão. Deus queria mostrar Jesus como um governo. Amém? Então nós precisamos entender as manifestações de Deus e aumentar o nível com Deus. Por isso quero te dizer uma coisa, não brigue por coisas pequenas. Não se desgaste com coisas pequenas. Invista em pessoas que carregam a presença e a glória de Deus, que têm essência firmada no Evangelho, não em si próprio, não nos seus próprios dons, nos seus próprios talentos. Hoje as pessoas têm técnicas para pregar, para louvar, para cantar, mas não tem a presença, não tem a essência, não vive 1% daquilo que prega, aquilo que canta. Por isso, se relacione com pessoas
que carrega a presença de Deus de verdade, que vive tudo aquilo que fala, que gasta tempo com Deus. Por isso não brigue por coisas pequenas. Aqui no Salmo 144, bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra o que em minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Davi, quando ele ia para a guerra, quando ele ia para a peleja, ele pegava uma espada. Quando ele lutava contra homens, ele pegava uma espada. Mas quando ele ia para a guerra, ele diz: os meus dedos, adestra os meus dedos para a guerra. Quando Davi ia para a guerra, ele pegava uma harpa. Quando Davi ia para a peleja, ele pegava uma espada. Mas quando ele ia para a guerra, ele pegava uma harpa. Davi era o maior guerreiro, mas também era o maior adorador. Aleluia! Quando todos estavam matando bois lá no tabernáculo, Davi estava levantando as suas mãos como um incenso suave ao Senhor. Que sejam levantadas as minhas mãos como um incenso suave. Davi estava aumentando o nível. Davi levantou as mãos em adoração ao Senhor. Quando o rei Saul estava perturbado com o demônio, o rei Davi pegava a sua harpa e dedilhava. Davi vencia guerras no Espírito. Davi vencia guerras na oração e na adoração ao Senhor. Por isso não brigue, não fique brigando por coisas pequenas. Não brigue com pessoas. Se as pessoas te magoam, te ofendem, se as pessoas estão criticando, tirando o seu ministério, tirando aquilo que você tem. E não brigue com pessoas. Vai para o seu quarto de oração, vai para o seu quarto de guerra. Busque ao Senhor, levanta um altar ao Senhor, que seja o levantar das minhas mãos como um incenso suave. Não, vai buscar o Senhor. Não gaste o seu tempo brigando com pessoas. Se as pessoas te ofendem, te criticam, se as pessoas apontam o dedo para você, se as pessoas estão tirando aquilo que você tem, deixa eu te dizer uma coisa: não critique elas. Vai para o seu quarto de oração e fala: Senhor, que sejam levantadas as minhas mãos como um incenso suave ao Senhor. Deixe o Senhor guerrear suas guerras. Deixe o Senhor brigar por você. Não fique brigando por pessoas, por coisas, por posição. Se quiser tirar sua posição, deixe que tire. Se quiser tirar seu instrumento, deixe que tire. Se quiser tirar o seu cargo, deixe que tire. Porque o seu lugar é no Senhor, e no Senhor ninguém pode tirar o que você tem. Por isso, se você quer mais de Deus, busque mais a Deus. Lugares altos, os ventos são fortes, as lutas são mais intensas. E você precisa criar músculos espirituais. E são as dificuldades, são as críticas, são as ofensas que vai te fazer crescer. Então, quando as pessoas te criticar, te ofender, quando as pessoas te abandonarem, te deixarem sozinho, não se preocupe. Você tem um Deus que nunca te abandonou. Sabe por que você entristece, fica triste? É porque você nunca teve o Senhor. Porque quando você tem um altar com Deus, você não precisa de um púlpito. Quando você tem um altar com Deus, você não precisa de um instrumento. O seu quarto é sua igreja, sua casa, sua família. Reúne seus filhos, reúne sua esposa, celebre um culto ao Senhor. Vai visitar um amigo e prega o evangelho para ele. Enquanto você ficar cuidando do seu dom, do seu talento, sua performance, a forma que você prega, que você canta, quando você se preocupa com isso, você vai perder. Mas quando a sua preocupação for o Senhor, for a presença de Deus, ninguém pode te tirar o que Deus te deu. Ninguém pode remover aquilo que Deus colocou dentro de você. Existe uma mulher na Bíblia chamada Ana. Ana tinha uma promessa. A Bíblia fala sobre ela em 1 Samuel. Ana, ela só queria um filho. E Ana chora no pé do altar. Ana se derrama ao Senhor no pé do altar. Os seus lábios começam a mexer, não sai som da sua voz. Os seus lábios apenas tremem, os seus lábios apenas se movem, mas não sai uma palavra. Ela está quebrantada, chorando aos pés do altar. O sacerdote Eli chega até ela e diz: mulher, tu estás embriagada a essa hora do dia. Ela diz: não, meu Senhor, eu não estou embriagada. Não me tenha por filha de Belial. Eu só sou uma mulher angustiada de espírito. Eu só sou uma mulher que estou abrindo meu coração perante o Senhor, derramando a minha alma perante o Senhor. Uma mulher angustiada perante o Senhor. Ana, querida, ela se deita com Eucana. A Bíblia diz que lá em 1 Samuel, quando o sacerdote Eli
quando ele olha para ela, e ele libera uma sentença para ela. Ela diz, mulher, ele diz assim, mulher, que seja feito conforme a vontade do teu coração. Pronto, uma palavra bastou. Aquela mulher se levantou, enxugou as suas lágrimas e foi embora para sua casa. Quando você carrega uma palavra de Deus, se você tem uma promessa de Deus, que foi dada por um homem, por um profeta, que foi liberada pelo Senhor em sonhos, que foi liberada por um homem de Deus, uma mulher de Deus, se você carrega uma palavra de Deus, se você carrega uma promessa de Deus, basta. Simplesmente é o suficiente. Mas não basta você ter uma promessa e uma palavra. A Bíblia diz que Ana foi embora para sua casa, e o seu marido, Eucana, quando ela chega na sua casa, ela se deita com o seu marido, ela vai ter intimidade, relacionamento com ele, com seu esposo. Aí a Bíblia diz que o Senhor se lembrou de Ana, e então Ana era estéril, ela começou a gerar, ela gerou um filho, gerou Samuel. O Senhor se lembrou dela, e ela gerou. Sabe quando que a promessa se cumpriu? Quando ela gerou intimidade, quando ela foi para o quarto e se deitou com seu marido. Sabe quando que Deus vai cumprir as promessas dele na sua vida? Quando você for para o quarto de oração e começar a gerar com Deus. Não gere com o homem, com homens, não, gere com Deus no secreto. E o Senhor que te vê no secreto, Ele vai te recompensar. É Ele que recompensa, é Ele que vai colocar dentro de você o que você precisa, e você vai gerar o céu, vai gerar a glória de Deus, vai gerar a promessa, o cumprimento da promessa, vai estar dentro de você. Vem através da intimidade com Deus, do relacionamento com Deus. Que sejam levantadas as minhas mãos como incenso suave ao Senhor. Por isso, não busque no homem, não busque em pessoas, não firme na força do seu braço, não firme no seu dom, no seu talento, não firme nas suas experiências. Deixa eu te dizer uma coisa, suas experiências, não firme nelas, viva o que Deus tem hoje para você. Busque o que Deus tem hoje para você, porque as suas experiências passadas serviu para o passado, por um tempo determinado, por uma ocasião, por um lugar que você passou. Hoje Deus quer te usar de forma diferente. Hoje Deus quer se manifestar de forma diferente. Mas você precisa buscar o Senhor. Não gaste o seu tempo não brigue por coisas pequenas, não. Abra o seu quarto de oração e busque o Senhor, e o Senhor vai te recompensar. Que essa palavra seja um divisor de águas na sua vida. Que essa palavra abra sua mente e busque intimidade em Deus. Não espere nada do homem, não busque nada em pessoas, não se firme na expectativa de pessoas. Simplesmente se firme no Senhor. Busque a Ele, se entregue a Ele. Deixa eu te dizer uma coisa, acredite na igreja. Acredite nela, não desista dela. Que Deus te abençoe. Que Deus visite você neste momento e gere dentro de você a glória dEle. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus te envolva e te enche. Em nome de Jesus. Seja abençoado. Em nome de Jesus.